Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para você, nosso telespectador, debates sobre os temas do momento com pontos de vista e perspectivas diferenciados. Nos acompanhem através dos canais 24 e 524 da NET e também das redes sociais, no nosso live stream no Facebook e no YouTube. Mande a sua mensagem, participe! Na edição de hoje, nós vamos falar sobre uma polêmica da semana passada, envolvendo a Fiocruz e o ministro Osmar Terra. A Fiocruz venceu o edital de convocação aberto pelo Senad para a realização do estudo sobre o consumo de drogas no país. O orçamento para desenvolver a pesquisa, batizada de Terceiro Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira, tinha um valor estimado de 8 milhões, dos quais 7 acabaram sendo aplicados. A Fiocruz devolveu 1 para o governo brasileiro. Entretanto, a pesquisa não foi utilizada, porque o ministro Osmar Terra considerou o resultado inadequado e discordou da metodologia. Segundo o levantamento feito pela Fiocruz, não existe epidemia do uso de drogas no Brasil. Oficialmente, o motivo para o governo não utilizar ou barrar o estudo foi a discordância em relação aos parâmetros utilizados pelo levantamento. A pesquisa ouviu 16 mil pessoas entre 2014 e 2017, envolveu mais de 500 profissionais de diferentes áreas, entrevistadores de campo, pesquisadores na área de epidemiologia e estatística. E a Fiocruz tem um trabalho na área da produção de vacinas e medicamentos. Essa semana, a Advocacia Geral da União ouvirá representantes da Fundação Oswaldo Cruz e da Secretaria de Política sobre Drogas, o Senad, vinculado ao Ministério da Justiça, para avaliar se instaura procedimento de conciliação entre os entes públicos após este episódio aí envolvendo o governo federal. Então, este é um tema quente, né? Que foi muito discutido na semana passada e nós queremos trazer aqui para vocês uma visão a respeito deste assunto, já que as drogas, a drogadição virou preocupação de toda a sociedade. E existem aqueles que defendem uma política dura de combate ao tráfico de drogas e ao consumo, e existem aqueles que entendem que este movimento, esta ação, fracassou e que é necessário ter uma nova perspectiva, inclusive defendendo a liberalização. Então, vejam só o tamanho, né, desta problemática em que estamos envolvidos. Então, nos acompanhem. Se você mandar a sua mensagem, ela vai aparecer na tela no Facebook, no chat do Facebook, você pode mandar a sua mensagem, ela vai aparecer na tela. Se você mandar a mensagem pelo WhatsApp, então nós vamos lê-la aqui dentro das nossas possibilidades. Está aí o WhatsApp. Para quem quiser participar, não deixe de mandar a sua contribuição, ela é muito importante para nós. Na mesa de hoje nós temos a participação da socióloga, especialista em segurança pública, Aline Kerber. Também do procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Silvio Munhoz. O inspetor de polícia, especialista em segurança pública e cidadania e ex-membro da LEAP, Agentes da Lei contra a Proibição, Diego Souza Ferreira. E o advogado e delegado de polícia aposentado, Nelson Soares. A todos, eu dou as boas-vindas ao nosso programa, sejam muito bem-vindos. E eu começo perguntando para o Silvio como é que ele avalia a pesquisa da Fiocruz e como ele avalia também o posicionamento do ministro Osmar Terra em relação à divulgação desse resultado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de cumprimentar primeiramente, né, o Macalossi, assim como meus companheiros de mesa, a Aline, o Diego, o delegado aposentado, o Dr. Nelson, hoje advogado, e saudar em especial também o público, né, os nossos ouvintes da RDC, TV que tem conseguido, que veio para fazer esse espaço regional que a gente tanto precisava de discussão no nosso Rio Grande do Sul. Vejam, a questão colocada
pesquisa feita e dando a utilização pelo Senad, eu tenho trabalhado e feito alguns estudos e tenho escrito alguns artigos, inclusive, sobre a questão da estatística no Brasil. E de como ela é feita, às vezes, para que se tenha uma determinada visão. Que, na realidade, se vocês perceberem e forem ler o que disse o ministro diz isto, ou seja, a pesquisa foi feita para ter este resultado sob encomenda. Aliás, se no caso, ela foi feita para que esse resultado fosse atingido. Foi uma pesquisa direcionada. Segundo ele disse isso, seria uma pesquisa direcionada. E tu concorda? E veja, mas diz mais, agora é importante dizer assim, ele não disse que ela não tem base científica, ele disse que o Senad disse que ela não tem a base científica para sustentar uma política de drogas. Mas vamos lá. O que se vê, o que se tem, por exemplo, numa das questões que eu tenho batido, que mais se refere à questão de armas e de polícias e das estatísticas e de mortes, né? Nós tivemos, no ano de 2017, segundo o Atlas da Segurança Pública, 63.880 mortes, certo? Sim. No mesmo Atlas, aí eles dizem o seguinte, não, mas vejam como a letalidade policial aumentou porque houve mais mortes causadas pela polícia do que latrocínios. Ou seja, ele descontextualiza, ele tira o dado que ele quer que tenha, que ele quer dizer que tem uma letalidade uma letalidade policial muito grande, sim, compara com outro dado e não com o resultado da pesquisa. Porque se tu vai comparar com 63.880, é menos de 10%, é em torno de 7%. Mas aí ele compara só com um dos aspectos, com o do latrocínio, para dizer que a polícia é violenta. Então, isto tem se feito no Brasil. E vejam, aqui o que houve? Aqui se mudou a base empírica da pesquisa. Desta pesquisa, dos dois estudos anteriores para este estudo, foi mudada a base empírica. Como é que era anteriormente? A base empírica anterior, nos dois estudos anteriores, é feita nas grandes cidades. Aí eles incluíram agora pequenas cidades, médias cidades, zonas rurais e zonas de fronteira. É evidente, é lógico que as capitais é onde estão as grandes quadrilhas, as grandes organizações criminosas de traficantes, os grandes grupos de tráfico, como aqui em Porto Alegre, a gente tem Balas na Cara, tem Antibala, tem Miranda, tem Primo, tem várias facções, várias quadrilhas de tráfico de droga. Isso no interior não acontece tanto. Na zona rural, menos ainda. Ou seja, mudaram a base empírica da pesquisa para chegar ao resultado que era o resultado pretendido. E isso é que está dizendo o ministro, e ele tem toda a razão. E o que ele diz? E o que ele diz assim? Diz, olha, o resultado dessa pesquisa está contrariando aquilo que a gente vê ao sair na rua. Basta sair na rua nas grandes cidades que a gente vê que essa pesquisa não é verdadeira, que nós vivemos sim uma epidemia de droga, e mais vejam, e o importante de se discutir muitas vezes é os reflexos disso. Porque eu acabei de dar um número aqui, que é o número do ato de segurança, de 2017, de 63.880 homicídios. Eu te asseguro e te garanto, eu fiquei 17 anos na vara do júri de Porto Alegre, e quando saí de lá já era em torno de 85% a 90% dos homicídios eram decorrentes do tráfico de droga. Ou seja, não é aquela história que estava falando da letalidade da polícia, não é a polícia que é letal, não, é os traficantes que são letais, porque de 85% a 90% dessas 63 mil mortes que ocorreram no Brasil em 2017 são decorrência do tráfico de drogas. Então, é uma coisa muito séria que tem que se pensar e que tem que se fazer, sim, como o ministro diz, um combate sério, efetivo ao tráfico de drogas. Muito bem. Aline Kerber, bem-vinda ao programa. Obrigada, boa noite. Boa noite. Prazer. Cumprimento, então, Guilherme Macalossi e parabéns pela condução desse debate. Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Silvio Munhoz, o inspetor de polícia, colega, especialista em segurança pública e cidadania e ex-membro da LIP e agentes da Lei contra a Proibição, Diego Souza Ferreira, e também o advogado e delegado de polícia aposentado Nelson Soares, e, sobretudo, cumprimento os telespectadores e as pessoas que nos acompanham neste momento pela RDC-TV.
Então é importante a gente acompanhar um pouco esse debate de forma mais ampla e pensar, né, que a gente está fazendo uma discussão sobre que política pública de segurança pública e justiça criminal queremos para o país, né, para o Brasil. E o elemento das drogas, concordo inteiramente com o procurador Silvio, ele é central, né? E mais, né? Não só a questão das drogas, mas também a questão das armas. Mas há, obviamente, um equívoco histórico no tratamento em relação à temática e à política de drogas. Então, se adotou mundialmente, né, no sistema internacional de controle de drogas, uma política de guerra às drogas, né? Basicamente a partir de 1961, com a Convenção Internacional das Organizações da Organização das Nações Unidas, a Convenção Única de Entorpecentes, que tinha como objetivo primordial livrar o mundo das drogas. A gente sabe que isso é uma ilusão, né? Olhando para a história, nós sabemos que faz parte de todas as sociedades o uso de drogas, seja em rituais religiosos, seja de cunho recreativo, da China às Américas, né? E a gente sabe que desde essa convenção de 1961 da ONU, os critérios para diferenciar e para classificar as drogas lícitas das ilícitas não foram critérios médicos e científicos, como muito bem traz o procurador Silvio, né? A importância da gente ter bases científicas, estatísticas, para, de fato, desenvolver as políticas públicas, sobretudo. E essa classificação da ONU nunca foi atualizada, né? A gente tem uma economia em torno da droga em relação, a nível mundial, em torno de 300 milhões de dólares por ano. Então, é um volume muito grande e a gente sabe que esse dinheiro é lavado no tráfico de armas e alimenta, né, a criminalidade e fortalece, né, toda essa grande problemática e o custo da violência, que equivale no Brasil a 5,4% do PIB, né? E o que o UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, nos diz em 2017? Que da totalidade de pessoas que consomem substâncias ilícitas no mundo, somente cerca de 12% desenvolverão algum padrão irregular, desviante, em algum momento de suas vidas em relação às drogas. Quer dizer, pensar em epidemia, a gente tem que pensar num contexto mais amplo, pensando nesse sistema internacional, pensando nas políticas públicas de segurança, de justiça criminal. E a pesquisa da Fiocruz mais recente apontou numa pesquisa nas capitais, aí com metodologia muito próxima ao que o procurador Silvio traz, que o crack em 2013 ou 2015, é a pesquisa mais recente deles, atingia aproximadamente 370 mil usuários, né? A gente, nessa pesquisa atual desenvolvida pela Fiocruz, dá conta de 208 mil usuários de crack. Há uma mudança metodológica, mas há também mudanças sociodemográficas. Como é que faz para descobrir quem é que é o usuário de crack? Por amostra, nesse caso, por amostra domiciliar, exatamente o mesmo padrão. O cara que nega, que não quer assumir que é. Esse é o grande problema. Exatamente o mesmo padrão da PNAD do IBGE, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Quer dizer, teria que questionar a metodologia, inclusive, do IBGE, que é o órgão oficial. Não, mas eu estou perguntando como é que se obtém o resultado. Não estou questionando o resultado. Como é? É através de questionamento. De questionamento. Exatamente. Aí é que vem a minha dúvida. Mas é confiável, porque a pessoa... vamos lá, a pessoa que se droga a ponto de estar por aí que nem um zumbi, como a gente vê, que são os usuários do crack,
Será que ele tem condição de responder uma pesquisa? Quem é que vai parar para dar uma resposta para um pesquisador? Os pesquisadores. Essa é uma pergunta que eu realmente faço, porque eu acho Guilherme, importante. Essa pergunta é fundamental. Os pesquisadores são treinados para essa sensibilização. Mas com certeza e há sabe que vai haver um número grande de gente que vai negar. Com certeza, mas por isso as séries históricas, que daí a gente consegue comparar e ver se aumentou, diminuiu, né? Sempre há essa mesma abordagem, sensibilização, que faz parte de uma metodologia de pesquisa de cunho de opinião, né? Pesquisa de opinião, com uma abordagem que pode ser de fluxo ou domiciliar. Nesse caso, ela é domiciliar. A anterior de 2013, da Fiocruz, ela era na cena de uso, então também muito fidedigna, e aí chega esse número de 370 mil. Então, assim, falar de epidemia, eu acho que está muito distante das evidências. Mas tu estás falando aí só do crack. E as Sim, outras? do crack, e a heroína, claro, a maconha, dizer, o álcool, mas a grande questão, procurador Silvia, que traz que o problema central das drogas está ligado ao álcool. E isso que é difícil a sociedade brasileira enfrentar e admitir, e a gente precisa enfrentar uma política moderna, né, de drogas e mais ampla de segurança e justiça criminal, e evitar, através de campanhas de prevenção, que os jovens façam uso tão precoce de drogas, que exista o uso abusivo de drogas. E para isso a gente precisa romper com tabus, discutir amplamente e não ficar reféns, obviamente, de ideologias e de pensamentos simplistas. Nelson Soares, bem-vindo, boa noite. Prazer recebê-lo de novo, Guilherme, aqui no Cruzando. Boa noite, colega de mesa. Quando eu fui comunicado da realização desse debate, eu fui rever os meus arquivos e trouxe aqui, da minha experiência, na minha visita a convite da polícia francesa, no ano de 1998, não é? E depois me tornei assinante desse boletim do CESDIP. Mostra na câmera que está atrás de você, Nelson. CESDIP. Beto vai pegar aí. CESDIP é o Centro de Estudos de Direito Penal e Instituições Penais. Estudo sociológico de instituições penais. Chama-se questões penais. Obviamente, na Europa, disso aqui, nesse mesmo boletim, não é? E essas mesmas estatísticas já estavam lá, no ano de 2000, não é? Refletindo, inclusive, depois eu recebi boletim, que só agora não encontrei, do fracasso da concentração, da liberação da droga em Amsterdã. Acredito, o fracasso absoluto. Resultou na concentração de traficantes todos da Europa, do mundo inteiro, que querem dinheiro europeu, vão para lá. E os drogados também. Bem, que naturalmente não são exemplos de conduta para nenhum país, nenhuma civilização. Mas... falando, reconhece, foi um erro, tá? É evidente, mas eu sabia disso em 2000. Vocês gostariam de compartilhar essa informação com o público? Vamos lá, é bom que se diga, porque aqui em português, está escrito aí numa que eu tenho material aqui em francês, mas é um artigo que diz... Mostra ali na câmera, Silvio. Legalizar a maconha foi um erro. É um artigo publicado nesse periódico. Não naquele periódico, isso aqui é um artigo... Este boletim é do Ministério do Interior da França, mas havia esta notícia tem origem numa socióloga que produziu um artigo aqui nesse boletim do CESDIP, questões penais, sobre o fracasso na Holanda, justamente por aquele motivo que eu acabei de dizer. Mas, voltando ao tema, sem escapar, eu tenho... conhecimento para acompanhar. O debate da Fiocruz e do governo digamos assim, o chamariz para um debate mais aprofundado. Mas então vamos lá. É o mote para o debate. Vamos, doutor Osmar Terra, que de longa data sustenta a mesma opinião. E ele tem toda a razão em não confiar, porque os parâmetros realmente, se foram ingenuamente equivocados, ainda se perdoa. Se foram conduzidos, não sei por que motivo aqui, uma tese conspiratória que eu não vou levantar, né, mas teriam sido dirigidos. Mas se começa no erro, não vai muito longe. Porque, na verdade, essa é uma questão de Estado. É uma questão estratégica. E conceitual também. Todo o drogado consumidor, ele é o financiador do tráfico da droga. Ele, pessoalmente, cada um deles. Número 1. Número 2,
O tráfico, portanto, vive da contribuição financeira líquida, clandestina, do consumidor de droga. Porque ele, no seu egocentrismo, acha que ele pode consumir drogas, pode frustrar todo o sistema e depois a sociedade que o sustente. Quando ele se tornar inútil, o sistema previdenciário em lugar do trabalhador. Bom, quando ele não faz nenhuma pecúlio, não faz nada para quando ele estiver inutilizado. Porque a droga só faz efeito atingindo o sistema nervoso central. E depois de atingido, é reversível. Isto não foi considerado nessa pesquisa, até porque os próprios entrevistados não teriam condições de dar esse tipo de resposta, né? Até por eles não terem mais discernimento para isso, aqueles que são mais esclarecidos. Mas, de qualquer maneira, eu sustentei, tive a honra de participar, que eu vivo participando desse assunto da segurança pública e tal, e eu posso dizer, não é, vamos dizer assim, predominantemente, para não exagerar, pode ser essencialmente em parte, assuntos de segurança pública, até porque a criminalidade, a polícia, e esse é um dos erros, a polícia não tem nada a ver com criminalidade, enquanto comportamento social. O que a polícia, vamos afastar as ilusões, a polícia apura, conforme a nossa Constituição, conforme o direito penal e conforme qualquer formulação lógica, a apuração da responsabilidade individual de cada um que infrinja a lei penal. A apuração da materialidade e autoria. Terminou. Então, não existe políticas públicas de repressão policial. A lei penal é que deve fazer parte da repressão. Aqui nesse boletim, já se dizia que as conclusões dos pesquisadores achavam que era inadequado, eu estou traduzindo aqui, somente o direito penal enfrentar essa questão. Esse é o meu ponto de vista. Porque, vamos aos números. A Bolívia vive criminosamente, é um estado criminal, vive de 12 bilhões de dólares. Olha, isso faz 10 anos, dito por um ministro. 10 bilhões de dólares espalhando cocaína, através do Brasil, inclusive, a maior parte. 12 bilhões de dólares produzindo cocaína. A Bolívia é alguma potência mundial? Não. Não é. E, no entanto, 12 bilhões caem do céu. Se o Brasil hoje for pedir 12 bilhões emprestado, não tem crédito para isso. Mas a Bolívia fatura com a droga e o crime organizado. Na Venezuela, não precisa dizer, o próprio presidente da Assembleia Nacional lá é o principal chefe do cartel das drogas. Não é? O Pablo Escobar não precisa dizer por que foi lá para cima, da Colômbia para lá e por aí vai. Não é? E o que trouxeram de progresso para essas sociedades, até agora nada. Mas, como se, parece que eu não quero fazer injustiça à doutora Aline, mas eu ouvi dizer que nessa manifestação, nessa resolução da ONU, 12% apenas da população desenvolveram algum distúrbio. 12%. Poderiam. Então quer dizer que o risco, no caso do Brasil, de 24 milhões de jovens poderiam desenvolver, já não é o suficiente para eliminar essa desgraça? Ou só porque nós temos tantos homicídios que saíram do controle do Estado, vamos abrir a mão também da vida humana? O raciocínio é o mesmo. Porque aqui no Brasil se perde mais vidas humanas do que na guerra da Síria ou qualquer outra guerra, no Vietnã. Entendeu? Então, e só porque o Estado. E por quê? Porque nós tratamos dos efeitos. É como eu digo, isso não é um assunto a ser resolvido pela polícia. Por exemplo, hoje, o doutor Sérgio Moro, muito adequadamente, não é? Eu sustento esse ponto de vista desde da protocolização do meu projeto de Plano Nacional Integrado de Segurança Pública, protocolado no CODESUL, em 1996, que previa, em primeiro lugar, a competência da União Federal para a segurança pública. É o que sempre disse a Constituição. No entanto, até o governo Temer, no final, naquela reunião, depois da primeira chacina, agora a segunda carnificina em Manaus. Mas da primeira ele, depois de uma reunião com a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, com o presidente do Senado, que eu não vou repetir o nome porque não merece, e o presidente da Câmara, ele deu a seguinte entrevista como presidente da República, professor de Direito Constitucional.
repito, é imperdoável. E todos esses erros resultam nesses equívocos. Eu chego lá. Nós vamos liberar, dizia o Temer numa entrevista, 700 milhões para a segurança pública, que, como todos sabem, segurança pública é assunto dos estados. É mentira, senhor professor. O senhor deve ter um pouco mais de escrúpulos. É do Estado, e a Constituição Federal, ela regulamenta, institui e regula o Estado brasileiro, é da União, do Estado, segurança pública. Bom, finalmente agora, esse ano, nesse governo, se criou o Ministério e o doutor Sérgio Moro está tratando. Hoje, acabando de vir para cá, vi na televisão ele se reunindo com a mais alta autoridade do Paraguai, porque é de lá que vem o ministro do Paraguai, há pouco tempo atrás, 80% da maconha produzida no Paraguai é exportada para o Brasil. E, inclusive, a mentira do Uruguai, que passa do Paraguai e vai para lá. Por quê? Porque a outra mentira, vindo da mentira, o Uruguai não tem clima. A maconha, a cannabis sativa, é de clima tropical, é do Paraguai para cima, nordeste brasileiro. No Uruguai não pode cultivar. Então algum bobinho lá e tal vai botar uma câmara de vidro lá, e não é assim que funciona. Claro que não. Tanto é que a Polícia Federal já prendeu 2 carregamentos em Alegrete. Da boa, vindo do Paraguai, o Brasil é caminho, para alimentar o vício no Uruguai. Cujos índices de violência já saíram, já extrapolaram a sua tradição histórica. E isso sem falar, voltando atrás por falar em história, na China, dominada pelas potências ocidentais, pelo uso do ópio, que é no final do século XIX, todo mundo sabe. Eu quero que alguém que defenda me diga até agora quais são as vantagens, quais são o produto de evolução, seja da sociedade, seja da economia, que avançou com o consumo de droga. E a renúncia ao direito de reprimir dos estados, se não seria uma certa forma de renunciar à sua própria soberania. Onde é que fica a finalidade do Estado se ele renuncia à sua soberania? Tudo isso deve ser levado em consideração. Quer dizer, é um assunto estratégico, sim. O Estado brasileiro quer conviver com isso. Eram, há 20 anos atrás, 600 bilhões por ano que a droga tinha no mundo. É fácil, num país como o Uruguai, 3 milhões de habitantes, chega lá e diz, olha aqui, ó, eu vou botar aí um chequezinho, não precisa subornar ninguém. Eu vou botar 10 bilhões de dólares nos teus bancos aí e fica o país com maior liquidez bancária do mundo. Fica 10 vezes melhor que a Suíça. Aí, claro, né? Por quê? Porque fica o sistema bancário uruguaio instrumentalizando a movimentação do dinheiro do restante. Entendeu? Assim é fácil aceitar. Agora o resultado está aí. Muito bem. Doutor Diego, bem-vindo. Boa noite. Prazer recebê-lo também. Obrigado, boa noite. Eu quero, então, agradecer o convite ao Guilherme Macalossi. Parabenizar aqui a colega socióloga Aline Kerber, especialista em segurança pública, o procurador de justiça Silvio Munhoz e o delegado aposentado Nelson Soares e os nossos telespectadores. Vou fazer só uma introdução, então, a apresentação, né? Eu fazia parte de uma associação internacional que se chama LIP, a Law Enforcement Against Prohibition, que é uma associação que foi criada por policiais nos Estados Unidos e canadenses, que vendo essa questão da política de drogas e do fracasso da guerra às drogas, defende abertamente uma nova política de drogas que passa necessariamente pela regulamentação de todas as drogas. Todas? Todas as drogas, exatamente. Não tem por que tu descriminalizar uma e manter todas as outras legais. O argumento da liberalização deveria servir para todas, né? Uma coisa interessante de se falar é não usar a expressão liberalização. Na realidade, há uma regulação, né? Porque nós temos, por exemplo, o álcool e o tabaco são drogas regulamentadas, legalizadas, né? Então, bem que alguns dizem que o álcool pode ser considerado até alimento, né? Não é poder comparar o vinho com a cocaína. Jesus Cristo não tomava vinho. Tudo bem, né? Não é um liberou geral, né? Vamos lá, claro. Então... O senhor está pregando, então libera geral. Não, eu estou pregando uma legalização que passa por uma regulamentação da substância. A regulamentação vai liberar o consumo de todas as drogas. É uma regulamentação, então... Libera geral, doutor. O senhor está mudando o nome. O senhor está querendo mudar a narrativa botando um nomezinho bonito. Vamos lá, Dino. Tá. Libera geral. Vamos lá.
É bem importante frisar, né, Diego, a diferença entre descriminalização, Exato, né, que é tirar da seara criminal, a regulamentação, que é regular todo o processo de produção, de venda e de consumo, e legalização, que aí não tem esse viés de regulamentação, não tem esse controle, né? Daí é outra via. Então, acho que não é o libera geral que o Com a Diego regulamentação, tá falando, né? Perfeito. Que muita gente fala que acabaria com o tráfico. Não acabaria. As pessoas adultos, né, poderiam ter acesso à substância. Então continuaria a conviver com o tráfico. Obviamente, a polícia iria atuar Então, no... Vamos só deixar o A Diego polícia falar. iria atuar Na vez na parte ilegal do comércio da substância, né? Que é o trabalho da polícia, né? Então, só respondendo a pergunta do programa, se é exagero ou não ali a pesquisa, né? Se há ou não uma epidemia de drogas no país. Eu acredito na pesquisa, já, né, pelo todo o histórico da instituição, uma instituição respeitada mundialmente, internacionalmente, né, e feita por mais de 500 especialistas multidisciplinares. Então, não creio que algum desses pesquisadores tenha algum motivo de algum viés ideológico para o resultado da pesquisa. E até mesmo o ministro, numa das suas declarações, disse que a instituição era uma instituição respeitada na área de vacinas e medicamentos, e como não seria uma instituição respeitada, então, na área da pesquisa de política sobre drogas. Não é o Sobre, né? sobre a questão que o o ministro fala de nós passearmos na rua e vermos a situação. Ele tá dizendo assim, como se fosse um achismo contra a pesquisa, né? Então, a pesquisa foi elaborada durante 4 anos, né? Então, eu passear na rua e achar uma coisa e ir contra a pesquisa, eu acho que não é por aí, né? A questão dos homicídios, né, que o procurador levantou. Os homicídios, realmente, eles têm muita relação com a guerra do tráfico de drogas, né? Por quê? Porque o tráfico é um comércio, a gente tem que ter isso, é um comércio ilegal da substância. E nesse comércio há uma disputa. E nessa disputa, como é ilegal, nós não podemos resolver os problemas no fórum, né, de maneira civilizada, são resolvidos os problemas da maneira bélica, né, guerra entre pontos do comércio. Então, nessa guerra, acontece os homicídios. Dos homicídios entre traficantes e muitas vezes muitos policiais morrem nessa guerra. O delegado aqui citou a questão da Holanda, né? A Holanda, ela tem, na lei penal holandesa, existe a criminalização das substâncias, tanto da maconha lá. O que há na Holanda é uma política de não intervenção da polícia, por exemplo, nos coffee shops que existem lá, ou de não intervenção, de não atuação na repressão. O interessante que o delegado informou aqui que seria um fracasso, né? Só que na Holanda, recentemente foi feito um estudo lá que 10 de 50 cidades foram autorizadas a fazer projetos pilotos para as pessoas poderem plantar, no caso a maconha, nas suas residências, nas suas casas. Isso é uma decisão recente agora. Então, por que a Holanda estaria num fracasso se eles estão aumentando essa política de relativização, de tolerância, né? A questão da França. A França, em 2018, ela relativizou a repressão sobre as drogas. O que acontece? A pessoa que é pega com a substância, ela não mais é punida com processo judicial. Isso ocorreu agora, em 2018. Então, a França está tendo um avanço na sua política de drogas criminal. E há 2 anos na França existem as salas de consumo seguro. O que são isso? As pessoas que têm problemas com substâncias, seja ela as legais ou as ilegais, principalmente as legais, o Estado fornece um local onde essa pessoa que tem o problema com a substância, que ela é uma dependente química, ela não é uma usuária recreativa, ela pode ir lá e o Estado fornece a substância para ela. Então, o que acontece? Me parece de uma imoralidade absoluta. Imoralidade absoluta. Mas isso se chama uma política. O Estado vai fomentar o vício. Mas isso é uma política de saúde. Imagina, se eu sou alcoólatra, eu vou exigir que o Estado me forneça cachaça. Sim, mas isso é uma visão de política de saúde. É uma visão de política de saúde. Sim, mas a França faz isso há 2 anos. Muitos países europeus
tem as salas de consumo seguro, que é para tratar das pessoas que têm problema com a substância. Imagina lá a enfermeira pública do SUS ensinando o cara a se injetar heroína. Não, o senhor bote aqui... Não, mas ela não vai ensinar a pessoa, ela vai tratar a pessoa que tem problema com a substância. A pessoa que tem o problema. Então a gente sempre tem que fazer relação com o álcool. O álcool, o álcool é legal, todo mundo bebe. Quem é que é alcoólatra, que é o dependente químico do álcool? É a minoria, é menos de 10%. Então, esses menos de 10% que vão ter o tratamento. E o senhor acha que no crack só 10% é viciado também? Na cocaína, só 10% se vicia também? O senhor acha isso mesmo? Está fazendo essa comparação porque o senhor deve achar. Não, eu não acho. A questão é de pesquisa. Tem um pesquisador norte-americano que se chama... ele é neurocientista da Universidade de Colômbia. Ele era um pesquisador que ele era financiado pelo governo dos Estados Unidos. E ele fazia pesquisa com pessoas dependentes de substâncias, todas as substâncias. O nome dele é Carl Hart, neurocientista Carl Hart. E ele demonstrou numa pesquisa de mais de 25 anos que todas as pessoas, que todas as drogas, todas as pessoas e todas as drogas, elas podem ter uma capacidade de dependência que é menos de 20%, que pode chegar a 20%. Então, de todas as pessoas que consomem qualquer tipo de substância, 20% podem desenvolver algum problema com a substância. As outras 80% nunca vão desenvolver, que são a maioria da sociedade. Então, qualquer um de nós que for experimentar qualquer tipo de substância, né, nós estamos... E existe a questão também dos grupos de risco. O que são os grupos de risco? São as pessoas grávidas, adolescentes e pessoas que têm problema com substância. Então, o Carl Hart, ele provou na pesquisa, ele convocava pessoas dependentes químicas na rua de qualquer substância, do crack, da cocaína, heroína, maconha. E ele fazia um estudo que ele fornecia um dinheiro para essa pessoa dependente e a substância pura farmacológica para a pessoa, que era o objeto do estudo. E ele percebeu que cada momento que ele aumentava o valor do dinheiro, ele começou com $5. A pessoa que era dependente química da droga, uma pessoa craqueira, uma pessoa que era dependente de heroína, ele deixava de pegar a substância pura, farmacológica, da pesquisa e pegava o dinheiro. E ele provou na pesquisa, e aí teve essa pergunta. Então ele pegou o dinheiro para ele comprar a droga na rua. Mas por que ele iria comprar uma droga na rua se ele estava recebendo a droga pura, farmacológica, pela pesquisa? Então eles conseguiram provar que essa pessoa, ela não era um zumbi, que nem... Toda pessoa que é dependente química, seja de qual substância, ela tem o poder de discernimento. Ele provou isso. Então eles conseguiram provar que essa pessoa, ela usava esse dinheiro para comprar comida, para comprar afazeres para sua família. Né? A questão do consumidor financiar o tráfico. Eu não acredito nisso, não acredito. Mas a realidade é uma questão de graça, o dinheiro vem da mão do consumidor. É uma questão comercial, só que o problema das drogas em si é a questão criminal. É a situação que as drogas são colocadas, né? É que negar a realidade é fácil. Esse grupo entende que as drogas elas têm que sair da clandestinidade e entrar na legalidade. A questão da Colômbia, né, que é o delegado põe aqui, que não é uma potência. A Bolívia, desculpe, não é uma potência, né, que eles criam. Eles têm a plantação de cocaína lá. A Colômbia, eu tenho um entendimento de geopolítica que os países produtores, eles só não são potências mundiais hoje exatamente porque foram criminalizadas substâncias que existem nesses países há muito tempo e é culturalmente produzidas e plantadas nesses países. Claro, 12 bilhões de dólares à custa da criminalidade no país dos outros. E para terminar, a questão do Uruguai, que o delegado também citou, o Uruguai em 1973 ele descriminalizou o uso de todas as substâncias, isso na época da ditadura no Uruguai. E só em 2013, agora recente, ele regulamentou o consumo e o uso recreativo da maconha. Né? Então, desde 73 não é crime consumir substâncias no Uruguai, né? Pela legislação deles lá. E só em 2013 regulamentaram. Mas no Brasil também não é crime consumir. Não. O consumo não é crime. O uso não é crime. Ninguém vai preso hoje no Brasil por consumir. Não, mas há uma pena. Se há uma pena... Não há pena. Não há prisão. Não há pena de prisão. Não há pena mas de prisão. Não, há preocupação com a saúde pública. O cara tem que assistir palestra, tem que Isso não é pena. Isso não é pena. Ah, sim, mas ele fica Sim, como réu. Bom, mas deixa eu pegar um gancho como aqui. Réu. Se é que eu entendi bem... Ele ocupa o sistema de segurança e justiça criminal e fica da fechado. manifestação ele quer liberar do colega, e ela concorda. É que nessa pesquisa minuciosa,
cuidadosa, ela naturalmente vai nos induzir, como sempre, né, toda a inflexão dialética, ela tem um pressuposto falso. Aqui, por exemplo, ela enxerta, ela sempre tem um enxerto. Ela sempre começa a escada no segundo degrau, e isso não existe. Toda a escada começa no primeiro degrau. Mas qual que é o segundo degrau dessa escada? Então? No segundo degrau é esquecer que em nenhum momento, e até essa pesquisa aqui que ele apresentou, o Diego apresentou, excetuado as crianças, as mulheres grávidas e os adolescentes, que por sinal são a principal consumidora, são os adolescentes. Mas de qualquer maneira, excetuado isso por quê? Porque ela faz mal. Porque ela faz mal. Então é preciso. O primeiro degrau, sabe qual é? É que ela precisa atingir pessoas saudáveis. Porque os outros já estão aprisionados, já são o sustentáculo desse dito, entre aspas, comércio, que na verdade é crime organizado. Nem existe esse comércio sem o crime organizado, primeiro lugar. Segundo lugar, nem na Europa, nem no Japão, não existe o crime organizado aqui convivendo pacificamente com o Estado paralelo. Que, por exemplo, o Brasil tem pena de morte? Não. Isso está valendo para a família do Norte? Não. Mataram 50, assim, ó, com a faca cortando a cabeça, por quê? Porque era a hegemonia que estava em jogo dentro do seu próprio grupo. Fora, quando se disputa o tal mercado, o crime organizado em paralelo ao Estado brasileiro, não é? Que é a motivação da população brasileira. Os cidadãos brasileiros querem o Estado de direito e não o Estado convivendo com o mercado paralelo e o Estado clandestino criminal. Essa é a questão. Então, o primeiro degrau é o seguinte, bom, faz mal. Então, para quem que ela pode primeiro introduzir? É pelas pessoas saudáveis. Tem que destruir a saúde das pessoas e torná-los dependentes. Aí nós temos uma convivência pacífica com o tal comércio, entre aspas. Nós vamos fazer intervalo, na volta eu quero o contraponto da Aline e do Diego em relação à fala do Nelson, e também eu quero os apontamentos do Silvio aqui. Estamos debatendo sobre a questão envolvendo drogas no país, mas estamos estourando o nosso espaço de intervalo. Nós voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. Já voltamos. De volta com Cruzando as Conversas, oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Aliás, agradecer aqui a Galeazzi pelo patrocínio ao programa. Sejam muito bem-vindos. E agradecemos a todos pela audiência. Não deixe de mandar a sua mensagem com o seu apontamento, a sua provocação, a sua pergunta. O nosso programa é fundado na interatividade, a nossa programação, aliás, em geral. Eu quero aproveitar a deixa do intervalo para cumprimentar também o meu colega Daniel Fagundes, que assumiu hoje a condução do jornal da RDC-TV, e desejar a ele sucesso. E também cumprimentar toda a equipe. O Beto e o Chico estavam lá, né, na cobertura da 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre, Unimed. Primeira vez em 36 anos que esse grande evento esportivo é televisionado, e o foi com exclusividade pela RDC-TV, que mobilizou uma enorme equipe de profissionais para transmitir esta importante iniciativa, esse importante evento esportivo aqui na capital do Rio Grande do Sul. Parabéns aí a todos os envolvidos, ao Cadu, ao Ribeiro, ao Paulo Brito e a todos os demais profissionais que estavam participando aí da nossa transmissão. Voltamos aqui, temos muitas mensagens chegando, mas eu gostaria de introduzir esse segundo bloco com um questionamento envolvendo a descriminalização, liberação, como queira se chamar. Regulamentação, como eu não sei, eu não vou utilizar o termo. Conceitos, né? Eu vou aqui colocar a seguinte pergunta, que é minha, de uma pessoa que não tem opinião formada sobre o tema. Dá para comparar o Brasil, por exemplo, com a Holanda, em termos de dimensão e de contexto? Porque a Holanda faz fronteira com a França, né? E com outros países desenvolvidos. Não faz fronteira com a França. Claro. Não faz? A Bélgica que faz. É a Bélgica que faz. Bom, mas fica ali no contexto de países desenvolvidos. Fica ali no contexto de países desenvolvidos.
enquanto o Brasil faz fronteira com países que são, como disse o Nelson, produtores de drogas. Para citar um caso, a Bolívia, o Paraguai e até mesmo a Colômbia. Maiores produtores mundiais. Onde tem, inclusive, as Farc, que é a maior fornecedora de drogas para todos os grupos. O braço militar do tráfico. Dá para comparar, quer dizer, vamos lá, hoje quem é que detém todos os pontos de comércio de drogas no país? São os grupos criminosos. Por que vocês acham que a liberação ou regulamentação de caráter privado ela daria uma resposta, sendo que quem detém a tecnologia, os pontos de venda, tudo isso é os grupos criminosos que hoje produzem 60 mil homicídios por ano no país? Pergunta que eu faço e eu gostaria que a Aline começasse a responder essa questão. Então, a gente tem que entender primeiro que as mudanças são necessárias porque está falido esse processo de guerra às drogas. Eu acho que pensando na comparação das políticas, né, pensando nas políticas comparadas, a gente tem pelo menos 30 países, né, Diego, que descriminalizaram e não houve explosão de consumo. Né? A gente tem entre 2005 e 2015 40 mil pessoas que morreram por alguma substância, alguma droga legal ou ilegal, a maioria por álcool. No Brasil, por ano, até o Dr. Nelson que apontou, a gente tem 63 mil homicídios, né, assassinatos no Brasil. Então, e isso muito atrelado a essa dinâmica de guerra às drogas. É da proibição que nasce o tráfico, que nasce todo o problema da violência letal, da criminalidade, e a gente tem substâncias legais e substâncias ilegais. Falávamos agora no intervalo do Rivotril. Rivotril é uma droga, né? Os médicos receitam essa droga. O álcool é uma droga. Né? É a que mais mata no Brasil. E por que a gente não discute o álcool e discute outras drogas? Né? Por que a gente não reclassifica e pensa numa nova política de drogas mais moderna, que rompa tabus, que dispute com a juventude, né? Que dispute a narrativa dos jovens que acham que podem ter uma vida daqui a pouco curta, né? De pura aventura. E, na verdade, a gente sabe que o que está envolvendo, né, a questão das drogas e das juventudes são frações, em geral, problemas de laços familiares, né, de história de vida, de vidas fraturadas, né, problemas ligados à vulnerabilidade social que não são tratados. Quer dizer, tu trata com internação compulsória, como esse PL C-37, de autoria do ex-deputado Osmar Terry, agora ministro da Cidadania, na base da abstinência, sabendo que no mundo todo funciona o quê? Redução de danos, que é o que o policial civil Diego está apontando, que é um grande pesquisador e moderno pesquisador da área. Então, assim, ou a gente recicla e compreende numa política comparada, geopolítica, os efeitos da droga para além do corpo individual e lança para um campo mais amplo da segurança pública, da justiça criminal, entendendo também que a saúde faz parte disso, porque no momento que tu descriminaliza, tu tá pensando e jogando para a saúde, né? Então, a pessoa que tem problemas com a droga, no momento que ela é criminalizada, ela não procura a saúde, né? Ela desvia da saúde. E a gente quer tratar os problemáticos e quer, na verdade, uma política mais humanizada, né? Mais inclusiva, que venha a trabalhar com ressocialização, resgate de histórias, de vínculos familiares. Isso é possível com redução de danos, não com internação compulsória, muito menos por 90 dias, como prevê esse PL 37, eu vou concluir, aprovado no Senado no último dia 15, que só falta a sanção presidencial. E por que fizeram essa corrida? Porque no STF tem um processo muito importante de descriminalização da maconha, já tem 3 votos favoráveis de ministro, deve aprovar, mas agora com esse atravessamento, obviamente, vai ficar muito complicado. E o que é essa lei, esse PL C-37, aprovado no Senado em 15 de maio? Ele, na verdade, quer transformar em lei as diretrizes do atual governo, de exclusão da política de redução de danos,
né, que é sim eficiente, embora a gente observe no campo da política criminal um aumento das prisões em mais de 100% da população carcerária que cometeu algum delito relacionado às drogas. A gente sabe que é a política de drogas que consegue a reversão em relação aos problemas de saúde que o senhor também tanto fala. A abstinência não funciona, e quer dizer, tu tira a abstinência, mas infiltra em comunidades terapêuticas, instituições filantrópicas de cunho religioso para doutrinar usuários de drogas para seguirem religiosidades. Isso não é Estado laico. A política não pode ser dessa forma, de maneira alguma. Então, assim, e por que o caráter de urgência? Exatamente, o STF vai descriminalizar a maconha, né? Os senadores justificaram isso para tornar esse PLC de caráter de urgência. A gente entende, obviamente, que essa pesquisa da Fiocruz, ela tem cientificidade, ela não tem viés, os vieses não foram apresentados pelos senhores. A gente entende, e aí os números da saúde dizendo que o principal problema é o álcool, e foi a principal evidência que trouxe a pesquisa da Fiocruz. Por que a gente não aceita isso e acha que o problema é crack e que vai resolver em comunidade terapêutica? Que é isso, entendeu? A dialética do terror. Essa é a dialética do terror. 1.800 a vítima do homicídio é culpada por estar viva naquela hora. Terapêuticas são acusadas, muitas delas, de violações de direitos humanos, trabalho forçado. Eles, na verdade, subtraem os documentos. Tem um estudo da Inspetoria Nacional de 2017. Dados, evidências. Então, assim, só um pouquinho. Violações de direitos humanos. Isso é muito sério para a gente estar construindo uma política e sustentando uma coisa nesse viés. Mas não é política, é direito. Não é ideologia, esse é o problema. Não é? Isso é uma política. Substituindo o direito pela ideologia, claro, tudo se corrige. A internação compulsória, para esse caso, não. É uma diretriz do governo que está sendo colocada numa lei agora de cima para baixo, sem diálogo, sem como diz uma lei feita pelo Congresso. Quem é que faz ali, não é o Congresso? Mas não dialogou na Comissão de Direitos Humanos e é fundamental para esse debate. Mas não é um direito humano violar a lei penal. Não é direito de ninguém. A lei penal. Mas o penal está sustentando isso. Não estou dizendo que para respeitar os direitos humanos precisamos desprezar o direito penal? Não, eu não falei isso. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Bom, a lei isso é a que é o vontade problema do de Estado. interpretação. A lei é a vontade do Estado. O Estado soberano impõe condutas no interesse da sociedade. E essa é uma conduta vedada. Não pode ser transformada porque alguns preferem ou porque uma instituição resolve a fazer perguntas independentemente dos males e dos custos, não é? Eu dou o exemplo radical só para, não é uma proposta, eu estou não é uma sugestão. Ainda. Eu dou um exemplo para ilustrar, assim, só para efeito de argumentar. Lá nas Filipinas ou na Indonésia, sabe o que acontece com o tráfico? Sim, tivemos um brasileiro há pouco tempo morto. Entendeu? Então, a eliminação física do tráfico não tem nenhum consumidor de droga nesses países, nenhum problema. E nem a discussão. Da institucionalização da pena porque de morte, eles não produzem nada. Por exemplo, tudo é mentira. Acabei de dizer, aqui o colega sugere a informação, ou sugere, não, apresenta a informação, que na Holanda foi permitido cultivar. Ora, naquele clima, é claro que é mentira, vai ser numa gaiola de vidro. Agora, para o consumo do turista que vai em massa, o drogado que vai em massa para a Holanda, é claro que vai de navio cheio do tráfico da Colômbia, e através do Brasil, e através de Fortaleza, e patrocinado pelo presidente da Assembleia da Venezuela, que é o chefe do tráfico. Sem navegar em viagens, esse PLC então, 37... Não existe isso, isso é a dialética do terror. Não é verdade que essa seja uma reivindicação social. Pelo contrário, é um reclamo em torno da soberania. Afinal, essa pergunta Prometeu já fazia lá na Grécia. A quem interessa? A quem interessa? Quid pro est? A quem interessa? Porque não é um interesse do Estado brasileiro nem da população brasileira cultivar e criar drogados. Na proporção de 12%, seriam 24 milhões de drogados no Brasil. Criar, cultivar drogados. Onde é que está esse interesse? Aliás, se fosse 12 mil, drogados, ainda assim seria um preço elevadíssimo.
em nome dos Sem direitos dúvidas, humanos. mas ninguém Estou quer defendendo. criar a história Então não libera, não libera mas aquilo não é que leva à proibida, loucura. a proibição que nasce meus do caros, tráfico. O senhor vamos- tem vamos que cuidar entender. pra A senhora Cada um quer falar liberar aquilo que Não é leva à liberar, loucura é descriminalizar. Tem que entender conceitos para vir para um debate. para liberar Estudar o e Brasil. acabar com a saúde daqueles que resolverem ingenuamente consumir isso que leva a A esse história resultado. do Brasil, a história do mundo, a A história história- de todas as nações mostra que as drogas, inclusive a que muitos usam para dormir, Levaram à existem. destruição. Ah, Existem. bom, E levaram à existem. destruição onde ela foi permitida, Não, que é o caso da que China. destrói é pensamento fascista, isso Não. que destrói a sociedade. Não, Depois que não teve... mas não tem nada de fascista Mas nisso. é engraçado. Tem um Mas quando o interesse senhor fala em brasileiro. pena de morte, Aí Ele só tem- um pouquinho, não, entendeu? uma coisa Ele, como sustenta a liberação, ele é um pesquisador democrático, moderno, Na Coreia do Norte tem pena de científico, morte, nós é somos fascista? fascistas. Ah, Nós não somos é. fascistas. Quem defende Ela pena não de chamou morte é o você de quê? fascista. Na Coreia do Ela acabou Norte. de chamar. Não, ela não chamou. Acabou de chamar. Não, eu falei Mas fascista vamos de forma amortizar um geral. pouco. Quem defende pena Vamos de ver um pouco. morte. Vamos lá, Tá, vamos ver um lá. pouco. Mas assim, ó... O resto dos debatedores. Temos primeiro, o só Diego pra- e o Silvio. vai ainda. passar Quem quer a palavra? Eu acho que, como passa pro como o Diego. Nelson falou, aí o Diego fala agora um pouco, depois tu completas daí. Eu só queria fazer um apontamento antes de Vou passar fazer- a palavra. vou porque eu acho que responder aquela tua importante. pergunta, da Eu acho que é comparação. importante fazer um apontamento em relação ao debate público. E daí não é questão de posicionamento a favor ou contra, não entro dentro do mérito da discussão. Mas me parece evidente que a eleição do atual governo obedeceu um critério de escolha da população que, pela postura do presidente, pelos seus posicionamentos históricos, é contrário a uma política de legalização, ou de descriminalização, ou de regulamentação. E o Congresso Nacional me parece que foi eleito seguindo mais ou menos esta mesma linha. renovado seguindo essa linha. E nesse mesmo sentido, é importante dizer, e daí eu acho que é uma temeridade em termos jurídicos, que se clame pela intervenção do Supremo Tribunal Federal numa matéria que é competência do Congresso. Legislativo. Congresso. Nós podemos debater se o Legislativo está fazendo a melhor legislação a respeito, mas o Supremo Tribunal Federal não me parece ser o substituto adequado para tanto. Mas nem nos outros governos... Acabaram de fazer um pacto executivo, legislativo e Macalossi, judiciário. nem nos outros governos se Acabaram de fazer um chegou, pacto. se chegou nesse Mas nível não de para substituir a regulamentação. competência um do outro. Né? Nem nos governos ditos populares se chegou nesse nível de regulamentação. Então, Mas estava se caminhando para isso. Por isso a pesquisa encomendada no governo não anterior... estava, porque os deputados não têm esse conhecimento. Diego, Isso é viés. Diego e depois o Isso é senhor. viés. Então, Seu- sim, a pesquisa A tem gente, viés. nós hoje Diego, no depois mundo o senhor dá nós a base Não diz empírica. quais são os vieses. Falei? Mudou Hoje- a base empírica da pesquisa? hoje Não, isso não quer dizer viés. Hoje com a internet, Isso é amostra. Vamos lá, hoje Diego. com a internet nós temos uma democracia do conhecimento, tá? Que não existia antes. Então qualquer pessoa pode pesquisar, tem o Google ali, pesquisa todas as informações que estão sendo debatidas aqui para saber o que é e o que não é. Trazendo mais um país, por exemplo, Portugal descriminalizou o consumo de substâncias em 2001. Nós estamos em 2019, tá? Então já faz 18 anos e teve todo um progresso lá de redução das questões dos níveis da parte da saúde, de criminalidade. É só pesquisar que está tudo na internet. Vamos comparar então Brasil com os Estados Unidos. Tu falaste ali da questão de tamanho de país e tal, né? O Brasil e os Estados Unidos é uma coisa interessante de comparar. Os Estados Unidos têm pena de morte em alguns estados. Alguns estados, exatamente. Porque lá a legislação penal é por estado, né? Sim, é diferente. federalista. Então, os Estados Unidos foi o grande promotor da guerra às drogas, né? Que foi os Estados Unidos lá que instigou lá na ONU que todos os países aceitassem a criminalização de todas as substâncias. E agora o próprio Estados Unidos, recentemente, está mudando sua política de drogas em relação à maconha. Tá? Não, vários estados. Alguns estados. Vou falar. Alguns estados. Mais de 60% do território americano já tem alguma espécie de regulamentação ou legalização da substância cannabis sativa lá nos Estados Unidos. Mais de 10 estados já legalizaram todo o processo, consumo, produção, comércio e industrialização da maconha. Em todo o estado americano é possível comprar a substância e a pessoa pode receber pelo correio. Isso em todo o estado americano. Isso é possível lá, a legislação deles permite. O que nós temos? A questão dos Estados Unidos é interessante, pega a comparação, o álcool. Nos Estados Unidos nós tivemos um hiato histórico da criminalização do álcool. Foi criminalizado o álcool na década de 30 por mais de 10 anos. O álcool, do nada, de um ano para o outro, a sociedade americana entendeu que o álcool era o principal problema dos males dos americanos.
todos os problemas dos Estados Unidos eram por causa do álcool, o álcool foi criminalizado. Qual foi o resultado da criminalização do álcool nos Estados Unidos? O aumento da criminalidade, a corrupção policial estatal e o surgimento de personalidades do crime, que uma delas é o Al Capone, que todo mundo a gente tem ele como referência. Os Estados Unidos, vendo que a política de criminalização do álcool foi um fracasso, entendeu em relegalizar o álcool, isso em 1933. Né? E hoje nós temos as potências aí do mercado, Ambev e etc. Né? Um detalhe interessante, quando houve a criminalização do álcool nos Estados Unidos, existia, obviamente, o tráfico de álcool, né? O comércio ilegal do álcool. E para iludir esse comércio ilegal do álcool, os traficantes de álcool da época burlavam a substância do álcool e misturavam com verniz, com outras coisas, para despistar da fiscalização policial. Nessa época se criou o tal do Jake. O Jake, para ter uma correlação agora, era o crack do álcool. Né? Então as pessoas iam no submundo lá, nos bares subterrâneos, e os dependentes químicos de álcool tomavam esse Jake. E 200 mil americanos ficaram cegos naquela época em virtude dessa substância. E foi a primeira vez na história que se teve consumidores de álcool que se injetavam álcool na veia para terem o benefício, o resultado da sensação do álcool. Então tudo isso foi gerado com a criminalização do álcool. E todo esse exemplo que eu te dei do álcool, a gente traz para todas as outras substâncias também. Então aqui no Brasil, nós vivemos uma política esquizofrênica das drogas. Nós temos drogas que foram consideradas legais e temos drogas que foram consideradas ilegais. Não com base científica, na ciência, na química ou na farmacologia ou na neurociência. Uma questão política. Porque todas as drogas elas têm o potencial de dependência química. O que a gente tem que analisar é quem vai usar, como vai usar, por que vai usar, né, e que condições vai usar. Essa que é Silvio, eu vou ter que fazer intervalo, mas na volta eu garanto a palavra para o Silvio para ele fazer os seus apontamentos sobre essa questão. Nós temos que fazer intervalo, que nós estamos estourando o tempo. Retornamos em seguida com o Cruzando as Conversas. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas na RDC TV, oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos debatendo hoje a questão das drogas, em virtude da polêmica envolvendo a Fiocruz e o ministro Osmar Terra. No último bloco, o Silvio acabou não falando, então eu vou garantir a palavra para ele no início desse bloco. Depois nós vamos fazer uma rodada de encerramento com os quatro. Silvio. E tem as mensagens do público também. Primeiro, só para não deixar passar algumas coisas aqui, tá? A Aline falou do decreto, quer dizer, da convenção de Viena. Né? De Viena. 1961. 61 e 88. Isso, aí isso. É só para dizer que o Brasil é pactuante desta convenção. Sim, signatário. O decreto, eu estou com ele aqui, o decreto 154 de junho de 91, o Brasil se comprometeu a combater. Mas é interessante, porque a história sempre, né? Aí diz assim, não, mas só existe as quadrilhas, só existe o crime porque é proibido. Mas olha que interessante, vejam, vamos pegar os exemplos de todo mundo. Uruguai terminou com o crime, com o tráfico, terminou com a criminalidade decorrente do tráfico. Mas agora o usuário pode ser tratado, né? Não terminou. E aparece. Não terminou. A Holanda terminou? Nenhum país do mundo terminou, porque mas eles não conseguem dar conta, eles não conseguem dar conta da necessidade, da quantia que é necessária de droga para aquelas pessoas, para dar para todas as pessoas que querem usar. Certo? Então acaba que o tráfico também acaba fazendo que acaba continuando a existência do comércio ilegal, só que aí reduz a procura e eles começam a brigar, que é o que está acontecendo no Uruguai hoje. Que o índice de homicídios no Uruguai aumentou de 2003 para cá em 66%, exatamente por isso, que as quadrilhas brigando porque diminuiu em torno de 25% a procura deles.
Qual a base dessa ciência? Mas eu te ouvi quieto, agora tu me ouve quieta. Eu não te interrompi. Agora tu tem me chamado de fascista. Tá? Mas eu te chamou sim. Chamou sim. Então agora tu me ouve quietinha, que eu te ouvi quietinho. Tá? Aí, ó, diz assim, não, mas o interesse é quem vai usar, é porque os adultos... Cara, isso aí, assim, o adulto está liberado, pode ir lá e comprar e usar. O que o tráfico faz? O tráfico começa a ir nas crianças. E isso aqui está dito na Convenção de Viena. Olha aqui, ó, vou ler um trechinho aqui da Convenção, diz assim, ó, profundamente preocupados também com a sustentada e crescente expansão de tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas nos diversos grupos sociais e, em particular, pela exploração de crianças em muitas partes do mundo, tanto na qualidade de consumidores como na condição de instrumentos utilizados na produção, na distribuição e no comércio ilícito de entorpecentes. Quer dizer, então o fato de liberar não muda nada a criminalidade. Tá? E não é só, e vejam, estas 63.880 mortes, que eu considero 2017, que grande parte é razoável do tráfico, não é só briga de quadrilha, como eu quis insinuar, é as quadrilhas matando o cara que não paga, é a quadrilha, cansei de fazer júri aqui, doutor Diego, é da quadrilha que mata os caras para tomar a casa, para fazer da casa o ponto de tráfico, o cara que delata, o cara que vai testemunhar. Quer dizer, isso é uma carnificina no Brasil em decorrência do tráfico de drogas. O juiz, o promotor são ameaçados. Tá? E o que acontece? O que a gente vê é que não resolve. Aí nós falamos nos Estados Unidos, a Comissão dos Estados Unidos. Peguei hoje na internet um artigo, aliás, não peguei hoje na internet esse artigo, quem forneceu para o doutor Bruno Carpes, e ele me passou, o Mick Parker, que foi chefe da Polícia de Los Angeles, um artigo da Kelsey Slothauer, falando exatamente sobre o Colorado, que é um dos que mais recentemente liberou a droga. Dizendo Foi lá, o primeiro até, o Colorado foi o primeiro. Mas olha aqui, ó, as mortes por tráfico de maconha aumentaram 151%. 151% depois da liberação. Tá? Porque aí se torna uma verdadeira guerra de tráfico. Tá? Porque não dão conta, não dá conta. O que acontece? E aí, mais uma coisa que é importante que eu tenho que botar, que até quem fala, foi quem me indicou para participar contigo, fala num artigo que ele publicou no Estadão, o Fábio Costa Pereira, o Libera Geral se chama o artigo, foi publicado no Estadão. Ele diz o seguinte, o que acontece? Acontece que essa maconha que é vendida, ela se torna mais cara. Ou vocês acham que o Estado vai abdicar de tributar isso aí? Tem que tributar. Tem que tributar? Obviamente. Porque, e aí a maconha do traficante lá em esquina é mais barata. Quer dizer, isso aí, tu fala das camadas pobres, que é quem está sempre, né, ferrado, quem está sempre na linha do tiro, quem vai preso, que dissesse que na verdade não é verdade, não é verdade que no Brasil ninguém mais vai preso por consumir droga, desde a mudança da lei. Tá? Mas o que acontece? A farmácia no Uruguai, ela serve para o cara classe média, classe alta. O pobre continua indo na vila comprar do traficante porque é mais barato, porque não tem tributo. É que a questão da maconha a pessoa pode plantar em casa, né? Tem um detalhe Sim, também. Mas não precisa comprar. Mas tu já viu no Uruguai, tu falou na internet, eu tô com todos os estudos aqui. No Uruguai, quantos estão plantando maconha hoje? Pouquíssimo. A liberação do direito de produzir individualmente não pode gerar o efeito deletério de o tráfico de drogas criar um monte de laranjas? É uma pergunta que eu faço. Por isso que só fazer a regulamentação a partir da questão do canabidiol não resolveria o problema. Teria que fazer uma regulamentação de uma maneira geral, senão exatamente vai criar esse problema que tu dizes aí. Eu só quero fazer um contraponto do doutor ali sobre a questão do Colorado. O Colorado foi um dos primeiros estados americanos que regulamentou todo o processo da maconha lá, e eles tributaram a questão, tá? E eles arrecadaram tanto imposto, tanto dinheiro com a tributação, que esse dinheiro foi investido em escolas, em tratamento dos possíveis dependentes de alguma substância. E eles tiveram lá uma super arrecadação de imposto, que foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eles tiveram que pegar lá um artigo da legislação de tanto imposto que eles arrecadaram, eles devolveram o imposto para a população. Então, houve uma arrecadação muito grande, houve investimento na saúde e na educação lá nesse estado. E eu discordo dessa pesquisa e teria que ver melhor essa questão do aumento da criminalidade, porque eu não tenho essa informação. É recente, esse artigo é muito recente. É só a gente fazer uma pesquisa depois mais aprofundada. Olhar a metodologia. Questionar pesquisas. Né? Exatamente. Feito pelo Porque pesquisas são como receita em bolo. A própria polícia do Colorado já se manifestou
em questões, né? Então, Mas eu parto do pressuposto sempre que os meus convidados são pessoas honestas, não vão trazer dados falsos para os debates. eu não estou dizendo que o dado é falso. eu tô Não, mas dizendo- tá sugerindo, tá deixando, né? Vamos lá. Quer dizer, não, essa instituição eu não conheço. Quer dizer que se não conhece é porque eu falo. Nós Eu não temos disse que eu não 5 conheço. minutos de programa ainda. Eu falei que ia passar metodologia. rápido. Eu gostaria de ler alguns comentários do público. A questão aqui, posso falar com propriedade, além de ser servidor da segurança pública, que enfrenta os riscos reais e não de dentro de uma sala com ar-condicionado, de que todas as questões reais da segurança pública, entre elas o tráfico, também sou especialista em segurança pública e, no meu caso, eu posso atestar que não há crime de autolesão no Brasil. O legislador pune todos os atos que circundam o ato de consumir, produzir, trazer consigo, guardar, ter em depósito, transportar, portar, mas o ato de consumir não é crime. Ele constata aqui, a mensagem dele. Mais comentários. É crime, mas não tem pena, é diferente. Exato. Vamos lá, comentário que tem que ser rápido. Os comentários às vezes são muito grandes, eu não consigo ler tudo. O próprio STF disse Um vizinho isso, de né, infância doutor? ganha um salário mínimo por ter diagnóstico de esquizofrenia. Passa as tardes cheirando coca dentro de casa e fumando maconha a céu aberto sentado na calçada. Sinto a banalização dos esforços de todos, inclusive de vocês, em permanecerem no caminho reto, estudar, trabalhar e competir. Enquanto pessoas sem amor próprio são os que motivam toda a barbárie social que advém do tráfico. Prendam os drogados para tratamento que o tráfico de drogas termina. Prenda também os que cometem crimes de toda ordem. Comentário do Rogério Olha a Zimmermann. margem. Será o treinador do Brasil de Pelotas, Rogério Zimmermann? Ó, o Brasil está em situação de caos por ter esse tipo de depoimento. Policial defendendo a liberação das drogas. É um dos São caminhos comentários, eu pro estou caos. lendo todos os comentários que chegaram, tá? Um dos Aqui caminhos também, pro ó, caos. aqui, ó. Sobre o debate da pesquisa da Fiocruz, não podemos comparar um estudo científico com a amostra representativa com o que o debatedor diz ver na rua. Ciência se baseia em evidências científicas e não em achismo ou senso comum. A Fiocruz é um órgão de pesquisa sério. As pesquisas são domiciliares e é óbvio que o respondente não necessariamente é o viciado, mas sim familiares ou o responsável pelo domicílio. Da mesma forma que pesquisas de vitimização. Além disso, existem pesos que são dados às informações ponderados pelas diferenças regionais, se rural, urbano, se mudou a base empírica, estas ponderações podem ser feitas. Ciência não pode ser desmoralizada desse jeito. Comentário da doutora Marília Ramos, da URGS. E assim se seguem outros comentários. Senhores, nós temos só mais 2 minutos de programa, então eu vou dar 30 segundos, 1 minuto, desculpa. Então vou dar 15 segundos para as despedidas. Eu começo pelo doutor Nelson. Nelson, muito obrigado. Vamos lá. Então, para Olha que 15 segundos ainda. para efeitos de mensagem à bondade dos nossos telespectadores e dos colegas, eu deixo o seguinte questionamento em poucos segundos. Não há hipótese do consumir sem pagar. Portanto, forçoso reconhecer que o consumidor de drogas, dependente ou não, quando consome a qualquer título e a qualquer quantidade, ele paga por aquilo. Portanto, ele é o sustentáculo do chamado comércio, que eu digo tráfico, dá na mesma. Então, inevitavelmente, agora desmascarando a dialética do terror, quem defende o consumo, tal como ele é, defende, na verdade, com uma pequena cortininha atrás, está defendendo o tráfico. Essa verdade é indissociável, é indesmentível. Não há como defender o consumo sem ser um representante do tráfico. Meu boa noite. Diego, obrigado. Só quero deixar claro que eu não defendo o consumo e não defendo o tráfico. Eu acho até ao contrário. Quem defende, defender uma nova política de drogas é ir contra o narcotráfico, né? Então, eu quero agradecer a participação aqui no programa. Muito obrigado. Dizer que foi muito intenso, né? E só trazer aqui, que já que eu não... Bem rapidinho. 0 hora, Grupo RBS 2015. Grupo RBS se posiciona pela legalização. National Geographic traz pesquisas sobre regulamentação de drogas. História, Revista Época, Revista de Neurociência, Revista Super Interessante, Revista Ler e Saber, Especial Super Interessante, Revista Galileu, Especial de Maconha, Isto É, Revista Crescer, Revista Fórum. Então, assim, ó, ninguém está trazendo aqui achismos.
Eu trouxe só periódicos aqui para as pessoas. A força do tráfico. Então, eu volto a dizer, o conhecimento, né, hoje está democrático na internet. Pesquisem e tirem suas próprias conclusões. Doutor Silvio, obrigado. Vamos lá. Boa noite, então, a todos os colegas. Né? Desculpe, às vezes, o momento, né, alguma intensidade maior, mas faz parte de um debate. E eu quero encerrar deixando para vocês, alguém falou aqui, eu não me lembro quem, eu acho que é importante, é fundamental que se tenha criado o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que foi criado no governo passado e que agora o Sérgio Moro está tomando conta. E eu quero trazer um dado de um trabalho de alguém que está hoje no nosso plano, que é o Peri Francisco Assis Kida. Nós gostaríamos de entrevistar o doutor Peri. Excelente, uma baita entrevista. Ele é doutor em Economia Aplicada e ele fez um estudo que se chama Economia do Crime, estudo de caso na Penitenciária Paranaense, inclusive, que foi, teve os auspícios do CNPq. E lá ele ouviu os presos, que para mim são os que mais entendem segurança pública, são os responsáveis por causar a segurança, os problemas de segurança pública. E o que disseram os presos para ele num tópico? O que ele perguntou para os presos? O que se faz para reduzir o crime? A resposta dos presos, 2 tópicos. Penas mais severas e maior combate ao tráfico. Quem está dizendo isso não sou eu, são os presos entrevistados pelo Dr. Peri Assis Kida. Maior combate ao tráfico e penas mais severas. Muito bem. Palavra final aí com a Aline. Então, obrigada aos telespectadores e telespectadoras que nos acompanharam até esse momento, né? Sou a única mulher aqui da bancada e, obviamente, que eu não vou deixar de falar que nenhum homem me calará e dirá que eu devo ficar quietinha. Porque aceitar esse discurso é aceitar e legitimar e naturalizar a morte de mais de 4.500 mulheres no Brasil que são mortas por serem mulheres. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar para as políticas públicas de segurança e justiça criminal e também para as políticas de drogas, que elas sejam baseadas em evidências, com foco na gestão por resultados, com valorização da vida, com acesso à justiça e que a gente enfrente de forma severa a questão da seletividade do sistema penal, que obviamente tem um recorte muito claro de cor, de classe social, de localização geográfica, e a gente precisa evidenciar isso cada vez mais para, de alguma forma, trazer uma justiça social e, de fato, reverter o problema da violência letal, que atinge quase 64 mil vidas todo ano. E é possível a gente reverter com um debate dentro do Estado Democrático de Direito. E assim nós tentamos fazê-lo aqui no programa de hoje, agradecendo a todos pelas mensagens. Teve gente aqui dizendo que talvez faltasse o representante de uma comunidade terapêutica, mas são comentários que chegam, a gente tentou trazer gente de várias opiniões divergentes em relação ao tema. Boa noite e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.